Olá, muito boa noite a todos. O Band de Eleições está no ar e hoje a gente dá uma pausa na série de entrevistas com os candidatos para fazer uma análise, traçar um panorama do cenário eleitoral aqui no Rio de Janeiro. E para me ajudar nessa missão, eu converso agora com a Maíra Goulart, que é professora da UFRJ e da pós-graduação também, cientista política, da Universidade Federal Rural. Tudo já, Maíra? Olá, boa noite para todo mundo, boa noite. E o nosso outro entrevistado é o Guilherme Carvalhido, também um velho conhecido aqui do jornalismo da Bandeirantes, que é também cientista político e profissional de marketing. Tudo certo, Carvalhido? Boa noite, é um prazer novamente falar com vocês. Olha, quero começar perguntando para a Maíra, bem diretamente, qual é o panorama atual da eleição aqui no Rio de Janeiro? A eleição está aberta, Maíra? Está muito aberta e tem alguns fatores que podem fazer alterações drásticas, Por exemplo, Antony Garotinho, que é um possível candidato que é conhecido, e isso é importante numa eleição subnacional, diferente da eleição nacional, em que você tem os candidatos já conhecidos, são dois, um ex-presidente, um presidente. Na eleição subnacional, principalmente no Rio de Janeiro, você tem um cenário de elites políticas pouco conhecidas. A entrada do Garotinho, que já foi experimentado, já foi governador, certamente vai alterar esse panorama. Outro fator que eu queria ressaltar é a avaliação do governo Castro, que está crescendo muito rápido. Se a gente comparar, em abril ele tinha 18% de ótimo e bom, e agora ele está com 23%. O regular e péssimo, que em abril estava 25%, agora está só 9%. Isso foi muito recente, então tem coisas mudando nesse tabuleiro. E aí, Carvalhido, o que você acha? Está aberta essa eleição? Tá aberta sim. E o que a professora Maíra falou é exatamente o que está acontecendo. A gente só pode ter esse panorama pelas pesquisas e verifica-se que o governador Cláudio Castro vem crescendo. Mas eu quero acrescentar à fala dela que essa é a palavra, tende-se a ter efetivamente uma ligação com o cenário nacional. A gente tem uma probabilidade, essa é a expressão, de termos aí a conjunção desse reforço do espelho. Cláudio Castro sendo apoiado pelo presidente Bolsonaro e Marcelo Freixo apoiado pelo candidato Lula, o que reproduz exatamente o que está acontecendo no cenário nacional. Não vejo, já adiantando um processo, a entrada de uma possibilidade. Por quê? Porque essa eleição marca, diferentemente da de 2018, uma consolidação do que aconteceu nesses últimos 4 anos. Ou seja, a gente tende a ter essa consolidação, diferentemente de 2018, com a entrada do ex-governador Wilson Witzel, que bagunçou, entre aspas, toda a dinâmica que aconteceu naquele lado, acrescentando ali um novo ponto. Agora não, a gente deve ter as pesquisas mostram que há uma consolidação dessas duas estruturas, com pouca possibilidade de entrada de um outsider. Ainda assim, as pesquisas espontâneas, aquela em que o eleitor não é apresentado a uma lista de candidatos, mostram os candidatos todos, Cláudio Castro, Marcelo Freixo, enfim, todos, pontuando muito baixo, abaixo dos 2 dígitos. O que explica isso, na sua opinião, Carvalhido? Primeiro, há um elemento, a eleição para governador, ela é menos conhecida ou menos interessante do que o que acontece no cenário nacional. Tende-se a se demorar mais para se pensar o eleitor comum, o eleitor médio, a pensar no candidato a governador do que o nacional, sobretudo no momento em que o nacional está explodindo de possibilidades. Isso no passado também era assim. A eleição para governador, ela é mais demorada, mais tardia se comparada à eleição nacional. Com o início da campanha agora em agosto, que é o que a lei eleitoral diz, o eleitor vai se dar conta dos candidatos e aí a gente vai ver essa consolidação que como eu disse anteriormente, na minha resposta anterior, tende a ser dessa dualidade nacional. Mas principalmente porque há uma hierarquia do que o nacional, na cabeça do eleitor, vem primeiro do que o do governador. Mas vai aparecer e essa disputa vai esquentar bastante. Maíra, concorda que essa é uma eleição que é um espelho da nacional? É uma eleição que realmente a gente vai ver essa polarização acontecendo aqui no Rio de Janeiro também, o candidato do Lula contra o candidato do Jair Bolsonaro? Perfeito, eu queria acrescentar a fala do professor Carvalhido, que me espanta nessa questão da espontânea, a gente tem 63% dos cariocas, dos fluminenses, sem ter nenhum tipo de candidato, nenhum interesse, e de nulo e branco, 12%. Então, se somar, você tem 75% dos eleitores completamente em aberto, não sabem em que vão votar ou vão votar nulo. Então, tem uma margem aí muito grande de crescimento e eu vejo que essa margem pode ser mais explorada
pelo governador Cláudio Castro, que é menos conhecido e que está pontuando mais em classes menos escolarizadas, com menor histórico de envolvimento na política, então ele tem uma margem de crescimento maior. É claro que isso tudo esse panorama pode ser alterado pela entrada do Antony Garotinho, exatamente aí já te respondendo diretamente, porque ele bagunça um pouco esse rebatimento da eleição nacional no Rio, uma vez que Garotinho ele não tem uma posição muito demarcada em relação ao bolsonarismo e muitas vezes se aproxima dele, do bolsonarismo. Então ele poderia dividir esse segmento bolsonarista no Rio de Janeiro, né? Porque se nas eleições até 2018 a gente tinha só um elemento de polarização, que era o antipetismo, isso é bem interessante. A gente está vivenciando um momento que a gente tem uma outra questão que está criando uma polarização, que é o antibolsonarismo, que não são exatamente sobrepostas, né? O antipetismo e o antibolsonarismo, eles não têm o mesmo espelho. É claro que eles acabam funcionando como elementos de uma polarização, mas esse elemento, o antibolsonarismo, é novo. E o Freixo, ele assimila essa fatia. Agora, a fatia bolsonarista vai ser dividida caso entre o Antony Garotinho. Falando nisso, né, antipetismo, né, a última eleição que você estava falando, o antipetismo, esse discurso anticorrupção estava muito forte em 2018, né, e isso acabou fazendo com que a gente elegesse aqui no Rio de Janeiro o Wilson Witzel, que era um sujeito pouco conhecido, mas que era um juiz que acabou surfando nessa onda. Qual é esse discurso anticorrupção? Ele ainda é o que está movendo o eleitor em 2022, na sua opinião, ou essa é uma eleição que tem um outro assunto? Eu acho que essa eleição tem um outro assunto. A exploração da corrupção, ela vai ser muito difícil porque nenhum dos dois polos se sente em lugar de fala de explorar o tema da corrupção, uma vez que há inúmeros escândalos no campo do bolsonarismo, assim como houve no campo do petismo. Então vai ser um tema difícil de ser mobilizado. Eu acho que a pandemia trouxe muito à tona a questão da gestão. Então, eu acho que a gestão vai ser mais importante. Então, se apresentar como outsider não vai ser suficiente, ainda mais no Rio de Janeiro, que a memória do Witzel é muito recente, em que se apostou em alguém que não tinha um histórico de gestão, e essa dificuldade de gerir, de fazer política, apareceu muito forte na sua trajetória. E nisso, eu quero salientar que o candidato Cláudio Castro, ele tem alguns elementos para apresentar, uma vez que ele está em mandato e ele tem um grande trânsito entre elites políticas, né? Se a gente pode pensar, eu estudo Baixada. Na Baixada, de 13 municípios, 12 prefeitos estão apoiando o Cláudio Castro. Só um está apoiando o Rodrigo Neves, que é do PDT. Quero aproveitar que você é pesquisadora da Baixada Fluminense. Lembra que a última vez que a gente conversou, você falou, olha, o Washington Reis, nos próximos anos, vai se tornar um político extremamente importante. Ele já era, né, extremamente importante, e vai se tornar mais ainda, porque, pelo que você me falou, ele herdaria, de certa forma, né, um espólio aí dos políticos do MDB, né, o Pisciani, o Paulo Melo, que não era do MDB, mas enfim, era desse grupo político também. E isso acabou, de fato, se consolidando. Agora, tem uma parcela importante do eleitorado, Maíra, que rejeita o Washington Reis, né, que o enxerga como um representante da chamada velha política. O nome do Washington Reis na chapa do Cláudio Castro mais agrega ou mais atrapalha essa tentativa de reeleição do governador? Perfeito. A minha pesquisa é exatamente sobre isso, né? Sobre essa imagem da nova política, essa questão pejorativa da política local. O Washington Reis, ele é um emblemático caso de um político local, mas com pretensões maiores do que a da própria localidade. Ele é um herdeiro do chaguismo no Rio de Janeiro, é alguém que transita na máquina partidária muito bem, que faz alianças estratégicas muito bem, mas que também consegue fazer um atendimento direto à população, ser conhecido. Ele não é só um homem da máquina, mas também alguém que faz essa assistência direta ao eleitor. Então, eu acho que ele é um nome bem importante para o Cláudio Castro, assim como é o possível vice do Freixo, o César Maia. Eu acho que nessa eleição os vices vão ser muito importantes porque eles vão fazer sinalizações diferentes. O caso do Reis, ele vai trazer essa popularidade, classes populares, uma linguagem muito popular, vai trazer os evangélicos, porque o Cláudio Castro é católico, mas o Reis é evangélico e ele tem um trânsito muito grande entre pastores e lideranças evangélicas da Baixada. E no caso do César Maia, ele vai aportar para a candidatura do Freixo
um acesso maior a parcelas mais conservadoras e mais tradicionais da população que normalmente não votariam no Freixo. Então, eu acho que nessa eleição os vices são uma grande chave. Concorda, Carvalho? Perfeita a resposta, professora Maíra. É exatamente isso. Eu só acrescento um detalhe. Falando de Washington Reis, a gente tem que falar da Baixada Fluminense enquanto quantidade de votos. Historicamente, não, é decisiva. A gente está falando da região metropolitana onde a eleição é decidida. A gente sabe, analisa historicamente as candidaturas, o candidato ao governo do estado que vence, o candidato que não tem uma relevância na Baixada, ele não tende a ganhar a eleição. Pela importância que aquela região tem. Ela representa numericamente e também qualitativamente fundamental ponto para aquele candidato colocar. E aí a gente acrescentaria a região metropolitana, né? Outra região fundamental, já para acrescentar, é o Norte Fluminense, a região do ex-governador Garotinho Campos, que também tem um peso eleitoral significativo e que não deve ser ignorado. Por isso, a importância de Garotinho de trazer para aqueles que ele vai apoiar, ou si próprio, eu estou vendo o Garotinho mais em apoiar um dos candidatos, essa é a questão fundamental, porque ele divide votos com Castro, na minha opinião, ele divide votos e isso não é positivo para as eleições majoritárias. O Norte Fluminense também é, mas a Baixada e o ex-prefeito Washington Reis, que é do município mais rico, um dos mais ricos do estado, que é Duque de Caxias, é de fundamental importância para as pretensões políticas. Eu tinha outras perguntas até na frente, mas vocês estão falando tanto no Garotinho que eu vou ter que me antecipar. Você acha que o Garotinho, na verdade, não vem candidato a isso? Ele está blefando? Não, ele vem candidato. A tendência é essa. É um grande problema. Por quê? Porque ele está dividindo votos com esse público que a professora Maíra falou dos evangélicos. E uma importante relação de voto. Ele tem poucas chances, aí eu vou dizer claramente, ele é forte, ele é significativo, mas ele no quadro atual ele tem poucas chances. Mas quando ele, num eventual segundo turno, se agregar a um dos candidatos, ele vai ser decisivo. Que eu vejo, aí eu estou analisando politicamente, vejo o ex-governador Garotinho já negociando uma participação num governo, o que é fundamental. O Garotinho tem uma presença no Estado muito significativa. Então ele estaria negociando a sua relação com o futuro governador. E rapidamente, que antes da gente chamar o break, ele poderia negociar uma participação tanto num eventual governo Freixo quanto no governo Castro? Vejo ele condições. Hoje, um pouco mais complicado, mas o próprio partido dele, o União Brasil, tem essa possibilidade. Se você olhar a União Brasil no contexto nacional, você vai ver a União Brasil se unindo tanto a Bolsonaro quanto a Lula. Então, há essa carga de possibilidade. Então, analisando aqui, é uma análise um pouco complicada, mas eu vejo o Garotinho buscando uma estratégia, uma participação no governo futuro. Tá certo, o papo tá muito bom, passando rápido até o tempo, mas a gente vai ter que chamar um break rapidinho, a gente vai para o intervalo e na volta a gente continua falando aqui, fazendo essa análise ampla sobre o cenário eleitoral do Rio de Janeiro. Band Eleições está de volta nessa edição especial em que a gente está fazendo uma análise, né, ampla do panorama eleitoral aqui no Rio de Janeiro. Eu abri o bloco anterior com a Maíra, essa eu vou abrir com o Carvalho, vou perguntar para você sobre Marcelo Freixo, Carvalho, porque é um Freixo diferente do que a gente viu nas últimas eleições. É um Freixo que saiu do PSOL para o PSB, é um Freixo que está sendo assessorado por economistas da doutrina liberal, que buscou uma aliança com o César Maia. Qual o objetivo desse movimento, né? E você acha que dessa forma ele consegue ampliar a base eleitoral dele? Consegue, respondendo objetivamente a sua pergunta, consegue. O que está acontecendo com Marcelo Freixo? Ele saiu de um partido muito mais à esquerda para um partido de centro-esquerda, que tende ao centro, que aí vou usar aqui uma expressão, dentro da macropolítica brasileira, há uma tendência do sujeito que vem da esquerda, pode ser bem mais à esquerda, de ir no centro para ganhar a eleição. Essa é uma tendência, não significa que seja uma verdade, mas é uma tendência do processo ideológico nacional. Candidatos que vieram da esquerda, isso acontece na Europa também muito, e vão indo para o centro. Marcelo Freixo está fazendo esse caminho. Ele percebeu, e ele tem força eleitoral, ele já mostrou isso, que ele não é desconhecido. Ele não vai sair do chamado espectro da esquerda, mas ele sabe que se ele se mantivesse ali naquele espectro, ele dificilmente teria chance. Ele foi para o PSB, que é um partido de centro-esquerda, e ali se consolidou e começou a fazer articulação. E você verifica isso claramente quando negocia com César Maia. César Maia é um cara de centro-direita.
centro-direita, que ela já foi de centro-esquerda, mas hoje é claramente de centro-direita. Ou seja, ele está buscando negociar uma participação de centro para ter possibilidades eleitorais. Se ele não fizer isso, dificilmente ele ganha. Né? Como eu disse, a gente tem que analisar as eleições historicamente. E o quadro no Rio de Janeiro é um quadro mais centro-direita. Ele não vai ir para centro-direita, mas ficando no centro, aumentam significativamente as chances. Um exemplo, como eu disse, é a possível relação com o ex-prefeito, durante 3, 4 vezes, o ex-prefeito César Maia. Você acha, Maíra, que o eleitor conservador pode votar no Marcelo Freixo? Então, eu acho que tem uma coisa que, complementando a brilhante análise do professor Guilherme, que pode ser um fator positivo para o Freixo. Não, são dois, na verdade. Primeiro, o antibolsonarismo. O antibolsonarismo, ele vai para além da esquerda. Então, assim, o eleitor de esquerda já vai votar no Freixo, já votaria no Freixo. É uma parcela que já está carimbada com o nomezinho dele. Mas tem uma parcela aí que está migrando, que está movendo, que estava no espectro de direita ou de centro-direita, mas que é antibolsonarista. Esse público, ele consegue atingir a partir dessa associação com ícones mais conservadores, como é o caso do César Maia. O segundo fator que favorece o Freixo nessa eleição é a memória terrível do governo Crivella. O Crivella saiu com uma taxa de rejeição alta e deixou uma memória, principalmente na população que vivenciou essa última gestão, de apagão, né? Do pessoal que venceu, eu estou falando do Rio de Janeiro, porque nos outros municípios talvez essa relação não esteja tão presente, essa memória não esteja tão presente. Mas na capital, a memória da gestão Crivella está muito presente. Então eu acho que isso é um fator que favorece o Freixo. E o Rodrigo Neves, Maíra, você acha que... A gente entrevistou ele aqui, ele parece bem confiante, né? Ele tem uma taxa de conhecimento ainda inferior à de outros candidatos, ele teve uma aprovação muito grande no governo que ele teve à frente da Prefeitura de Niterói. Você acha que Rodrigo Neves pode acabar subindo nas pesquisas, pode acabar surpreendendo? Eu acho que ele seria um excelente candidato, por causa pelo aquilo que eu falei, né? Essa é uma eleição em que a gestão vai ser muito valorizada e ele teve uma gestão excelente, conseguiu eleger sucessor, ele fala bem, ele tem essa questão de atender bem, né, na relação direta com os cidadãos, mas há um problema, que a polarização nacional deixou ele meio que sem espaço. Está isolado? Ele está isolado, porque ele está supostamente num partido que apoia Ciro Gomes. E isso foi bem interessante. Semana passada ele participou de um evento em que atrás estava a foto do Lula, era um evento de apoio à candidatura do Lula. E aí o próprio partido está meio que... E uma outra questão que prejudica a candidatura do Rodrigo Neves é a questão de dividir o dinheiro, né? Porque o PDT está entre reforçar a sua base no legislativo, investir o dinheiro em bons candidatos para deputado federal e investir dinheiro na campanha do Rodrigo Neves, que está meio sem lugar numa eleição em que o espectro do antibolsonarismo vai ser uma clivagem importante. Então, dividir o antibolsonarista, o eleitor antibolsonarista com Freixo, vai ser muito ruim para a esquerda de modo geral, né? Vai gerar antipatia em relação a ele. E o Felipe Santos, você quer complementar? Só para acrescentar o que a professora Maíra falou, é o mesmo problema de Ciro Gomes no Nacional. É um candidato importantíssimo, com uma relevância política, uma relevância pessoal, com possibilidade. No entanto, ele está num partido que está isolado do conjunto que é o partido de centro-esquerda, que é o problema de Ciro Gomes no Nacional. Ele tem força, mas ele agregaria mais para ele, não como candidato, mas também uma negociação como vice. Ele teria mais força, mas ele não tem. Por quê? Porque o partido é um partido significativo, mas não tem força para conseguir significância no processo eleitoral. E como a professora Maria falou, ele tem uma gestão muito importante e reconhecido numa cidade fundamental, que a gente esqueceu de falar, Niterói. Niterói e São Gonçalo, muito importante também para a eleição do estado do Rio de Janeiro. Mas uma coisa que me parece diferente do Ciro Gomes para o Rodrigo Neves é alguém que tem um trânsito muito bom entre elites. Sim. E o Ciro Gomes não. Por isso que a opção pelo Alckmin é uma opção por alguém que tem um trânsito muito bom dentro das elites políticas. Prefeitos, vereadores, São Paulo inteiro ele tem um acesso franqueado a essas elites políticas de São Paulo e mesmo no país. Ciro Gomes já não daria o mesmo acesso, e onde ele dá acesso, que é no Nordeste, o PT já tem uma margem de votos muito maior. E o Felipe Santa Cruz, o que vocês acharam dessa aposta do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes?
Qual foi o sentido do Eduardo Paes apostar em um candidato com poucas chances de conseguir ser eleito, Carvalho? Eu acho que é uma jogada equivocada eleitoralmente, não do ponto de vista pessoal, do prefeito Eduardo Paes. Ele está apostando num nome que também pode ter um futuro político, mas é totalmente desconhecido, né? Eduardo Paes quer ter a sua relevância, analisando agora o nome de Eduardo Paes, que é outro grande jogador, outro player fundamental. Eduardo Paes quer concorrer à eleição governador lá na frente. E ele quer começar agora colocando um candidato dele para testar. Só que essa testagem não está adequada. Por quê? Porque ele está vendo que não cresce, está com 1, 2%, é muito pequeno. Ou seja, Eduardo Paes está enfraquecendo o seu nome. Vejo o Eduardo Paes com mais riqueza para o seu futuro, negociando com um dos dois lados. O partido dele também permite isso. Tende, né, a uma possibilidade mais com o espectro à esquerda. Mas Eduardo Paes, assim como Garotinho, sabe negociar dos dois lados, tanto para a direita quanto para a esquerda. Desta forma, ele está apostando e pensando lá na frente, principalmente em 2026, que é quando ele poderia concorrer ao governo do Estado. Uma fonte chegou a comentar comigo, desculpa te interromper, mas já emendando, que é para você mesmo, que seria uma estratégia meio que assim, olha, vou apoiar em alguém que é para não ganhar mesmo. Exatamente. Porque em 2026 eu quero vir. Eu ia falar que ele não tem um candidato, ele tem um não candidato. Porque a preocupação central dele era não fortalecer nenhum possível rival. É esquisito, né? Porque ele também, por outro lado, está perdendo uma oportunidade de se testar. Ele não está nem se testando e nem participando desse momento importante para a democracia brasileira, que é a eleição, que é o momento em que os cidadãos estão chamados a pensar sobre política. Então, ele está deixando um vácuo de acesso ao nome dele, a ele participar desse processo em que a população se aproxima da política. E ele, em prol de uma eleição de 2026 e de não fortalecer nenhum possível rival, ele lança um nome sem nenhuma viabilidade eleitoral e ele mesmo não está investindo nessa campanha. Ô Maíra, e para o parlamento, hein? A gente fala muito da eleição para governador, mas e a eleição para a LERJ, né? Que é tão importante também no dia a dia do governo, no dia a dia do cidadão fluminense. Quais são os panoramas aí? O que vocês estão, nos estudos, nas pesquisas, o que vocês estão sentindo? Eu acho que a gente pode pensar na eleição de 2020 como um balão de ensaio, né? Na eleição de 2020 a gente viu um crescimento ao mesmo tempo do PSOL e do Republicanos como as principais forças para a Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro. Então a gente vê um crescimento de candidatos, né, ligados a uma pauta de esquerda, sobretudo de sociedade civil, não muito uma esquerda economicamente apresentada como tal, mas apresentada mais identificada com temas de mulheres, de negros, de segmentos vulneráveis da população, e por outro lado, candidatos evangélicos, com essa verve conservadora que sinaliza para uma família. Então o tema central é patriarcado contra outras formas de família e de existência antipatriarcais. É o tema comportamental? Eu não gostaria de chamar de comportamental, porque eu acho que homofobia não é um comportamento, é um crime. Eu acho que o patriarcado não é só um comportamento, é a opressão de populações vulneráveis. Por isso eu não gosto do termo comportamental. Mas eu quis dizer assim, em oposição, por exemplo, ao termo economia, né? Eu prefiro então dizer, a clivagem não é tão econômica. Tá certo. E você, Carvalho, o que você acha? Perfeito, a análise qualitativa do professor Maíra foi excelente, entendeu? Eu só colocaria que nesse aspecto há sempre o clássico movimento no Rio de Janeiro, que é a segurança pública. Segurança pública sempre participará do efeito, não tem jeito. A gente é um problema muito grande, a percepção da violência no nosso estado é muito significativa, sobretudo na região metropolitana, então isso vai passar pela discussão, não tem jeito. Sobretudo daqueles que estão ligados às pautas mais conservadoras, que é onde se tem essa ligação. Então, não tem jeito. Eu vejo, discordando um pouco da professora Maíra, mas não totalmente, acho que a questão econômica é fundamental, porque nós passamos por uma crise muito grande por causa da pandemia, uma crise significativa, então ela vai entrar como uma discussão de recuperação econômica do Estado e do país como um todo, mas indiscutivelmente também haverá no debate a clássica questão da segurança pública, que é
pela percepção da população, um grande problema que não faltará na discussão dos candidatos, sobretudo os mais conservadores. Vocês acreditam que a segurança pública ainda é a maior preocupação do eleitor fluminense, acima de outros problemas do cotidiano, né? Como transporte, saúde, educação? As pesquisas qualitativas mostram que hoje é a economia, mas logo abaixo a segurança pública, ou seja, está coligado. É mesmo você tendo ali, entre aspas, repito, essa melhora que os índices demonstraram, sempre será, até uma solução mais adequada, um problema significativo na opinião pública brasileira. Mas hoje, repito, por causa dos problemas econômicos que advieram da situação da pandemia, que transcorrem desde meados da década passada, a questão da pauta econômica, da recuperação, da melhora da qualidade do salário, será se não o principal, um dos principais temas e fará participação no discurso de campanha dos candidatos. Gente, o debate que está excelente, muito rico a nossa troca de ideias aqui, vocês dois aqui realmente estão dando um show, mas o nosso tempo está acabando, eu queria já encaminhar para a última pergunta, que é, lembrando que o debate da Band, né, o primeiro debate entre os candidatos a governador do Rio de Janeiro, está logo aí, né? Daqui a pouco está chegando, menos de um mês para o primeiro debate, a Band sempre reforçando esse nosso compromisso de antecipar esse debate de ideias, esse debate de propostas entre os candidatos. E o primeiro debate, ele é diferente, né? Como é que vocês acreditam que a eleição vai transcorrer, né? Que a disputa eleitoral vai transcorrer depois desse nosso primeiro debate? Qual que é a importância? E, enfim, o que vocês imaginam que vai nortear esse debate? Bem, eu acredito que para eleições subnacionais, né? Para governador, para prefeito, o debate é importantíssimo. Porque como a gente estava discutindo antes, os candidatos, mesmo os candidatos mais conhecidos, são pouquíssimo conhecidos. Só 75% dos fluminenses não tem candidato ou vão votar nulo. E é o debate que vai trazer esse conhecimento, a importância da campanha, da mídia tradicional, para levar esses candidatos à população. E a segunda questão que chama atenção na importância dos debates são eles que operam essa localização da política, né? Porque, por enquanto, a gente está muito num debate nacional, um rebatimento da polarização nacional, mas quando chegar o momento do debate, eles vão ter que falar de gestão do Rio de Janeiro, das questões locais do Estado, singulares do Estado. Da supervia, das barcas. Royalty do petróleo. E aí, Carvalheiro? É exatamente isso que a professora Maíra falou. É esse o debate. A gente precisa, no Estado, começar a debater as questões locais, as questões cariocas e fluminenses, que estão em segundo plano nesse momento. A gente sabe que o debate polarizado é a grande questão, mas ela não resolve os problemas locais. E a gente precisa começar a discutir, eu gosto muito da expressão que a professora Maíra, que é gestão. A gestão é hoje, e eu espero, aí é uma questão minha, que o cidadão fluminense, o cidadão carioca, comece a pensar nessa expressão, votar em pessoas que apresentem processos de gestão adequados para esses grupos sociais que vivem. Se a gente discutir isso, a gente amplia e aumenta a qualidade do voto. E é exatamente isso que o debate permite, é colocar as ideias em confronto para apresentar para a população e a população democraticamente escolher os seus candidatos. Perfeito. Considerações finais, Maíra? Não, eu só quero agradecer, dizer que foi um prazer estar aqui com o professor Guilherme e que foi maravilhoso esse espaço aqui para refletir sobre a política no Rio de Janeiro. Guilherme. Vamos discutir política. Política não é um assunto complicado, é um assunto real, não é um problema, é um assunto de cidadania e democrático. Quanto mais nós discutimos com respeito e vendo as diferenças de todos, a gente mais qualidade terá no nosso voto e, consequentemente, na administração pública. Então é isso, gente. Olha, foi uma ótima conversa. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Maíra Goulart, Guilherme Carvalhido. O Band de Eleições vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.